Fala galera, vamos aqui reagir a um vídeo do Peter, do Ei Nerd, tá? Sobre spoiler de Vingadores Doomsday. Galera, vazou a história completa de Vingadores Doomsday. Wolverine do Hugh Jackman versus Homem-Aranha do Tobey Maguire, Steve Rogers causando incursões, Doutor Destino enfrentando todos os heróis e a criação do mundo de batalha. Será que tudo isso é verdade? Será que a Marvel vai mesmo colocar o Doutor Destino pra matar o filho de um herói? Isso seria incrível, tá? Começar o filme com essas cenas que ele acabou de citar, né? Que é Wolverine versus Homem-Aranha de Tobey Maguire, que seria o Doutor Destino, né, indo atrás do Capitão América. Isso seria top, se for verdade mesmo esse vazamento. Sobre tudo desse novo vazamento agora, vamos lá. Nerd Transpeter aqui. Mais um vazamento de Vingadores Doomsday e esse aqui tá completo, hein? Do começo ao fim do filme, presta atenção. Será que o vazamento é real? Não sei, vamos descobrir junto. Mas se prepara, porque se for real, tem muita coisa maneira acontecendo aqui. Esse vídeo você vai curtir pra caramba, ok? Mas cara, vazamento é assim mesmo, né? Chega escondido, sem... Então eu vou pular essa parte agora, que ele fala sobre o curso, né? Que ele tá vendendo. Eu comprei, achei incrível, tá? E recomendo muito para quem quer iniciar vídeos no YouTube, quem não quer aparecer, essas coisas. O teu e-mail já vai começar a aplicar agora. O vazamento tá rolando no Reddit, né? Vamos deixar claro. E que foi compartilhado pelo insider My Time to Shine Hello. Fala que o Deadpool e o Wolverine do Hugh Jackman vão invadir a terra do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então assim, o filme vai começar com essa cena épica aí do Wolverine e do Deadpool lutando contra o Aranha do Tobey Maguire. E o que eles estão fazendo ali? Estão tentando plantar uma bomba que o Fera... O que eu acharia incrível, porque ter o Deadpool e o Homem-Aranha no mesmo universo é a mesma sensação de ter Deadpool e Wolverine no mesmo universo. Que é capaz de destruir a Terra. E o mais legal é que antes desse vazamento tem outros rumores que falam que o Dr. Octopus vai criar o traje do Aranha de Ferro pro Homem-Aranha, né? Enquanto que o Duende Verde vai enfrentar o Magneto. Galera, se essa cena for real, vai valer o ingresso. Concordo com isso. Só essa cena, pra mim, vale o ingresso. Não, se essa primeira cena for real, o filme é incrível, pô. Se o filme já começa dessa forma, imagina o resto dele. Imagina que irado, cara, essa galera lutando logo no começo do filme. Tá maluco, meu irmão. Bom, seguindo, depois disso aí, eles conseguem colocar a bomba e o planeta inteiro é destruído. No vazamento eles falam que a explosão destrói o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Mas isso é estranho, né? Porque nos quadrinhos, se você destruir uma terra, você mantém os dois universos inteiros. Enfim, independente do que vai acontecer, o vazamento também fala que o Wolverine vai ficar pra... Sobre destruir aquele universo, eu acho que como eles estão planejando fazer Guerras Secretas e depois, pelos rumores, fazer um reboot, é mais do que plausível ser o universo todo ser extinto, né? Não existir Duende Verde, como o Wolverine vai ficar também, né? Wolverine morrer, aí seria muito bom para um futuro reboot. Atrás e vai morrer junto com o mundo do Homem-Aranha. O Deadpool consegue escapar e voltar para o universo dele. Corta a cena e o Charles Xavier aparece assistindo a destruição do mundo do Homem-Aranha. E ele tá triste. É o tipo de cena que faz sentido, lógico, né? Porque na época dos quadrinhos os Illuminati não queriam destruir outras terras. Eles ficavam tristes só de pensar que não tinha outra saída. Mas é isso, não tem saída mesmo. Ou você destrói outra terra, ou o teu mundo que é destruído, entende? Nos quadrinhos a gente consegue ver, né, o sofrimento dos Illuminati com a destruição. Como nesse universo do MCU não existe os Illuminati, a gente pode acabar vendo em poucas pessoas, tipo no Reed, no Professor, né, como já foi dito, no próprio Steve. Loki e Steve Rogers. A próxima cena é no passado, logo no final de Vingadores Ultimato, né, durante o funeral do Tony Stark. Bom, a cena foca no Steve Rogers conversando com os outros heróis, antes dele viajar para o passado para devolver as joias do infinito. Bom, ele volta no tempo e o resto vocês já sabem, né? Ele escolhe ficar com a Peggy e eles têm um filho chamado Jim, que com certeza deve se chamar James Rogers, que é um dos filhos do Capitão América em realidades paralelas nos quadrinhos. Tem até um filme, né, uma animação, né, sobre os Novos Vingadores que mostra esse filho do Capitão América. Só que na animação ele é retratado como filho do Steve com a Natasha. Nesse é mais plausível ele ser filho do Steve com a Peggy. Bom, até que nenhuma surpresa. O Steve aparece com o filho no colo no teaser de Vingadores Doomsday. O que chama a atenção é o que acontece depois. O Loki aparece e visita o Steve.
Segundo o vazamento, isso acontece antes do final da segunda temporada da série do Loki. E nessa visita, o Loki fala pro Steve sobre a TVA e que em breve eles vão podar a linha do tempo do Steve, porque ele não pertence àquele lugar e nem deveria ter um filho. Eu sei que o vazamento fala que isso acontece antes do final. Imagina o Steve voltou no tempo e vê o Loki de novo. Eu acho que assim, vai ter uma breve batalha, né? Porque o Loki é um vilão. Na realidade de onde o Steve saiu, o Steve, eu acho que a última vez que ele viu o Loki foi nos acontecimentos de Nova York. Então ele não viu a redenção do Loki, por mais que o Thor provavelmente tenha conversado, né, a gente não vê, mas na minha mente eles tiveram conversa nesse tempo todo, mas o Steve, né, não sabe quem é aquele Loki. Segunda temporada, ok? Mas será que antes do final, quando ele ainda era um agente, ou antes do final, quando ele era o deus do multiverso? Isso tem importância, porque se for antes, faz sentido ele avisar o Steve. É na época que a TVA ainda podava os universos. Mas se for depois, a nova política da TVA não era para preservar as ramificações temporais? Para isso fazer sentido, essa cena tem que ser no primeiro cenário, antes do Loki sentar no trono e a TVA mudar a política dela, ok? Ah, Pedro, mas o que o Steve faz para sobreviver? Bom, o Loki oferece uma saída para ele, que é levar ele e a família para outro universo, onde eles não existem. Aí dessa forma eles podem viver em paz naquele universo, né? Bom, e o universo que o Loki escolhe para levar o Steve é o universo do Quarteto Fantástico, a Terra 828. Bom, depois que ele deixa o Steve lá, o Loki deixa um cartão com ele caso ele queira entrar em contato. E um detalhe, o Steve vai viver lá por 10 anos com a família dele. Ah, Pedro, mas isso aí tá errado, porque o Steve fica velhinho. Calma, porque tem muita coisa para contar para vocês. Viagem para Terra 616. Bom, a próxima cena é na Terra 828, durante aquela visita que o Dr. Destino faz pro Franklin no final de Quarteto Fantástico. Que é uma cena, para mim, particularmente incrível, porque deixa aquela sensação, aquele gostinho de quero mais, né? De não mostrar o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino. Primeiros passos. O vazamento fala que o Dr. Destino foi até lá para falar com o Reed Richards. Isso exclui completamente o Franklin da jogada, né? Galera, eu li os dois vazamentos, tanto de Doomsday como Guerra Secretas, e os poderes do Franklin Richards não vão entrar em questão nesses filmes, né? Segundo os vazamentos, claro. Sempre segundo os vazamentos. E o que me chamou a atenção, cara, é que o Dr. Destino não é um estranho. Ele conhece o Reed e o Quarteto Fantástico. Tanto que no filme do Quarteto tem uma cadeira da Lativéria vazia na reunião. Nesse filme do Quarteto Fantástico, quando aparece essa cena da cadeira, a gente já sabe que tem alguma coisa por vir. Não imaginava eu que teria, né, já o Doutor Destino aparecendo na cena pós-crédito. Mas achei que teria alguma menção ao Victor Von Doom, entendeu? Achei que eles fossem conhecidos, achei que fosse aparecer alguma coisa dele. Não consulta a discussão. Então, assim, essa parte até faz sentido. E por que ele foi atrás do Reed? Para avisar sobre as incursões e propor um plano para o Reed Richards. Para esse plano dar certo, eles precisam viajar para a Terra 616. E durante a explicação das incursões, o Dr. Destino pergunta para o Reed se é possível encontrar alguém de outro universo vivendo no universo deles. O Reed mostra que é possível. Então eles escaneiam o planeta e descobrem a presença do Steve Rogers, da Peg e do Jim. Cara, provavelmente na explicação do Destino sobre incursões, ele deve ter falado que a presença de pessoas de outro universo, no universo que não é o dela, daquela pessoa, pode gerar incursões. E aí eles encontram o Steve e botam ele contra a parede. O Steve confessa que está vivendo ali faz 10 anos. E aí eles falam pro Steve sobre as incursões e pedem ajuda para convencer os heróis do universo 616 para realizar o plano do Destino. Ah, Pedro, mas qual que é o plano do Destino? Calma, vamos chegar lá. Eu acho que vai ser basicamente isso mesmo. Vai ser uma aliança e depois o Destino vai mostrar que ele é o vilão do filme, entendeu? Mas até o momento, a vilania, né, o perigo vai ser só as incursões. Os X-Men. Bom, o Steve Rogers consegue convencer os heróis a ajudar o Destino para acabar de vez com as incursões. Bom, o plano do Dr. Destino e do Reed é instalar canhões capazes de separar os universos para acabar com as incursões. Para isso dar certo, eles têm que colocar esses canhões nas terras que sobraram. E é aí que eles vão para o mundo dos X-Men. Só que quando eles chegam no universo dos X-Men, eles percebem que os X-Men são poucas ideias. Provavelmente vai ser aqui que vai rolar uma luta épica entre os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men. Para só depois, né, quando a luta acabar, eles conversarem melhor sobre o assunto. O que o vazamento fala é que os X-Men são sobreviventes. Eles passaram por várias incursões e por causa disso eles não confiam em mais ninguém. Eu acredito, ok, e agora a teoria minha, que o filme vai mostrar muitas variantes de outros heróis quando for fazer um flashback dessas incursões que os X-Men enfrentaram. Eu acho que essa dos flashbacks, né, mostrar variantes, eu acho que é real porque já tem vazamentos de que terão mais outros Steve Rogers ou outros Homens de Ferro, né, porque até agora o Tony não está no filme, né,
o Tony Stark. Não teve indícios, mas como tem a parada dos flashbacks, eu acho que vai mostrar o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro novamente. Legal, entende? Acho que vai ser uma forma de fazer várias participações especiais sem precisar colocar as variantes dentro da história principal. O vazamento não deixa claro quando a luta com os X-Men acaba, quem participa, nem nada disso. Mas tudo leva a crer que no final os X-Men não vão aceitar essa parceria. Mas enquanto essa treta tá rolando, o Steve Rogers e o Thor estão em outra missão. Thor e a TVA. O Steve fala pro Thor que conheceu um Loki que ainda estava vivo. E o Thor pede pro Steve mostrar esse Loki pra ele. Nessa hora o Steve usa o cartão do Loki e eles vão parar na TVA. Ah, Pedro, mas quando que isso aconteceu? Os dois não ajudaram nas incursões? Ó, o vazamento não explica muito bem, né? Mas é bem provável que o Steve e o Thor foram colocar canhões em outra terra. E depois de terminar, enquanto eles esperavam os outros acabarem, eles resolveram ver o Loki. E aí o vazamento fala o que acontece depois. Quando eles chegam na TVA, eles encontram todo mundo morto. E eles encontram o Loki com o coração arrancado. Por algum motivo, os dois percebem que o responsável por tudo aquilo é o Dr. Destino. Lobo em pele de cordeiro. Depois de ver o estado da TVA e do Loki, o Steve vai atrás do Dr. Destino e confronta ele sobre o que ele fez na TVA. E é aí que o Dr. Destino conta toda a verdade. Ele fala que o verdadeiro plano dele é permitir que as incursões aconteçam para que ele possa reconstruir o multiverso do jeito que ele quer e ressuscitar a família dele. Então ele leva o Steve pro castelo da Lativéria, lá na Terra 828. Nessa cena é revelado que o Dr. Destino tem um grupo de seguidores, né, que são bruxas mascaradas. Uma delas se passa pela PEG para poder manipular o Steve. E é aí que o Destino explica pro Steve que a presença dele no universo 828 fez com que surgisse uma incursão. Na época, o Dr. Destino ficou obcecado em destruir essa incursão e fez experimentos perigosos. E um deles falhou. Foi nessa falha que a família do Dr. Destino morreu. Ele ficou com a cara desfigurada. Aí eu acho uma explicação boa, acho uma explicação muito top, que é melhor do que as explicações daqueles filmes antigos onde, né, o Doutor Destino não usava magia, onde ele era fruto de um experimento científico, né? Então eu acho que essa seria a melhor explicação de origem no MCU pro Doutor Destino. Foi a partir daí que ele começou a usar a armadura e a máscara dele. E por causa disso ele culpa o Steve Rogers por tudo que aconteceu. Pra se vingar, o Dr. Destino mata o filho do Steve na frente dele. Isso aí é pesado pra caramba. Eu acho que não aconteceria, né? É igual aquela teoria de que em Ultimato o Thanos ia chegar com uma cabeça do Steve Rogers, né? Eu acho que seria pesado para um filme da Marvel. Então eu acho que isso não aconteceria. Poderia acontecer alguma outra coisa. A PEG, mas agora o filho, eu creio que não. Então, ok? Né? Fala aí. Você parece Game of Thrones. Galera, se esse vazamento for real, a gente vai ver aí uma das cenas mais pesadas do CM, ok? Imagina a reação do Steve Rogers. Imagina, né, a dor do Steve quando ele vir o filho dele sendo morto pelo Dr. Destino. Vai ser triste demais. Ah, Pedro, mas o filme acaba assim? Não, eu acho que não acaba assim. O que acontece depois é que o Dr. Destino percebe que os Vingadores estão chegando no castelo. E aí ele se prepara para lutar. Todos contra Destino. O vazamento não dá detalhes, mas eu acredito que depois que o Steve revelar que o Dr. Destino é um vilão, eles vão enfrentar ele na Terra dos X-Men. E o Destino vai escapar com o Steve pra Lativéria. Bom, aí vai rolar essa cena triste do filho do Steve e depois os heróis vão atrás dele, ok? E aí que o vazamento fala que o Quarteto Fantástico, os Vingadores e os X-Men vão marchar pra Lativéria. Enquanto isso, o Thor vai estar rezando pro Odin e pedindo ajuda. E o Odin vai responder enviando um exército de Valhalla. Que essa cena eu acho que vai ser muito boa. Eu já tinha escutado falar sobre essa cena, né? Que é Thor rezando para Odin. E aí todos aqueles heróis mortos vêm, como Heimdall, Jane Foster como a Thor. Então vai ser uma cena incrível. Provavelmente a Jane Foster e o Heimdall vão aparecer. Bom, a guerra final vai começar na Lativéria, mas vai ser tarde demais. Enquanto todo mundo vai estar lutando, as incursões vão acontecer e destruir os planetas. O fim vai ser parecido com os quadrinhos, quando todo mundo está lutando e o mundo acaba. No fim, todo mundo morre, menos o Dr. Destino. É nessa hora que é revelado que ele roubou os poderes do Loki. Ah, garoto, falei pra vocês lá atrás que o Beyonder seria o Loki. Lembra disso, né? Se isso acontecer, meu irmão, porra, lembra de mim, hein? O mundo de... Pra quem não leu os quadrinhos das Guerras Secretas de 2015, né, o Beyonder, ele tem o poder, né, de modificar o multiverso, que é a mesma coisa que o Loki fez agora. Ele meio que se torna o deus do multiverso, né? E aí o Doutor Destino vai usar os poderes do Loki para criar um mundo de batalha, né, que é Warworld. Batalha. O Destino sobrevive ao fim e com o poder do Loki ele recria o mundo de batalha e revive todo mundo. Só que ele apaga a memória de geral.
A partir disso, todo mundo acha que o mundo de batalha sempre existiu. É a história da humanidade, entende? E assim eles continuam vivendo a vida deles nessa realidade falsa, como se fosse a verdadeira. No fim, o Destino senta no trono como o imperador deus do mundo de batalha. Esse é o enredo vazado de Vingadores Doutor Destino. Faz sentido pra vocês? Bom, pra mim faz bastante sentido, vou explicar. Esse não é um vazamento do filme detalhe por detalhe, é um vazamento resumido da história. Todos os pontos aqui fazem sentido, porque a Marvel sempre fez isso com os filmes dela, né? Ela pega a história dos quadrinhos, adapta de acordo com o Sam e faz uma versão bem menor do que é nos quadrinhos, porque não cabe tanta coisa no filme, né? Então, Vingadores Doomsday é meio que uma adaptação da fase Time Runs Out, né? Ou o tempo está se esgotando no BR, né? Que veio antes de Guerra Secreta, que é quando todo mundo tá correndo atrás de impedir incursões ou enfrentar os Beyonders. Só que é tudo muito menor do que as HQs, cara. As HQs tem muito mais história. O que esse vazamento mostra aí, cara, é o que eu venho falando nos vídeos faz tempo. A Marvel provavelmente deve tirar os Beyonders da jogada pra simplificar a história ao máximo. E o principal, eles vão fazer de tudo pra linkar esse filme com Vingadores Ultimato, pra trazer, cara, eles tiraram o Beyonder porque já tinha, tipo, eles, né, não fizeram uma história do Beyonder que eles poderiam fazer, e eles usaram o Loki para fazer essa história. O que faz total sentido, porque o Loki já estava mexendo com linhas do tempo, né? E aí essa preparação pro Guerras Secretas, né, eu acho que se encaixa totalmente. De volta pro cinema. Eles não querem correr riscos, né? Por isso que eu acho que faz sentido esse vazamento. O que é ruim se ele for verdade, cara, é que a história vai girar em torno do plot do Steve Rogers e vai ignorar a rivalidade histórica entre Reed Richards e Dr. Destino. Só... eu acho que faltou um pouco dessa parte, né? Do Reed e do Victor, né? Que eles são inimigos. O Victor, ele tem uma paixão pela Sue Storm, então eles tiram essa parte, eles não contam. Não sei se isso vai ser retratado no filme como algum flashback rápido, entendeu? Mas eu senti falta no Quarteto Fantástico menção sobre o Victor Von Doom, porque eles têm meio que essa rivalidade barra amizade, barra, né, ciúmes e todas essas coisas. Pelo vazamento, que sem contar minhas teorias que eu coloquei no vídeo, parece que o filme vai ter bem menos variantes do que poderia ter. Na real, cara, o vazamento é meio que uma colcha de retalhos com todos os vazamentos que saíram até agora sobre esse filme. Pode perceber. A única coisa que faltou e que poderia dar mais credibilidade pro vazamento é falar sobre o que aconteceu com o Conselho dos Kangs ou desde quando o Destino tem o poder do Loki, entende? Então faltou detalhes aí. Então fica um pouco vago, mas combina com tudo que foi vazado ou mostrado oficialmente até agora. Parece um resumo real e pé no chão pra mim pra caramba. Tá dentro do que é crível pro Sam atualmente. E não esquece, deixa... Galera, esse foi aí o meu react, né, sobre esse vídeo do Peter, tá? Parei agora porque desse tempo pra lá ele meio que volta a falar do curso dele e tal, tá? Mas foi esse vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, comenta qual o próximo vídeo ou manda o link de qual o próximo vídeo quer que eu faça, né, o react. E é isso, até a próxima.